Olá! Oi! E aí, Boa Cláudia, como você noite. tá? Boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus e com você e todas vocês aí presentes conosco. Muito bom. Tá me ouvindo direitinho, Paula? Tá ótimo. O áudio também tá bom? Ah, tá, joia. Só vou melhorar aqui a qualidade aqui da imagem. Vamos lá. Então, gente, boa noite. Já agradecer quem tá aqui com a gente hoje, prestigiando esse nosso encontro tão bacana. Já quero dar as dicas iniciais. Pega aí papel e caneta para anotar algum insight. Sempre que a gente tem um insight, é bom a gente anotar, porque senão a gente perde ele. Eu Verdade, nem me fale. Eu tô aqui, ó, cheia de anotações aqui, ó, de muitos para não deixar nada ficar de fora, né? Eu sou a louca do bloco de notas do celular, tem milhões e milhões de ideias. Eu sempre tenho essa questão de anotar o insight. Eu sempre gosto de falar aqui na live que é muito bacana, muito importante. Com E certeza. quem tá aqui já aproveita. Tá dando um ecozinho? Parece. Será se é o fone? O meu tá dando para você aí também? Não. Ah, tá. O seu realmente parece que dá um. Deixa eu corrigir isso aqui. Eu vou colocar o com fio para ver se melhora. Talvez deve ser. Já aconteceu isso alguma vez? Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Oi. Ah, Melhorou? melhorou. Melhorou. Oi. Achei que ficou bem melhor. Tá bom, deixa eu fechar aqui. Outro. Tá dando eco ainda? Eita. Não é o meu fone, não. Mas vamos lá, então. Quero pedir também pro pessoal compartilhar com alguém que pode se beneficiar desse Isso. tema. E para a gente já iniciar a nossa conversa de hoje, Cláudia, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua história, como que é a sua experiência com mulheres e como que você fez essa transição para o empreendedorismo, porque você é psicóloga de formação e é Isso. empreendedora. Adoro mulheres multipotenciais na área. Pois é, então, tô aí, né? Já tem 20 anos de psicologia, tem um longo tempo aí. Porém, atuando, tem 16 anos que eu atuei, né, continuamente. Não, desculpa, 14 anos que eu atuei. E aí eu tenho aí mais 6 anos que eu estou empreendendo. Maravilha. É, para mim foi assim, essa transição ela foi muito tranquila, né? Porque eu tinha um propósito naquele momento. E aí, em função desse meu propósito, ter deixado, né, assim, de atuar diretamente na minha área, ela foi necessário naquele momento. Porém, aí foi me vindo graças aí de Deus, né? E me trouxe o empreendedorismo, que eu estou assim apaixonada. E nesse período que eu estive na psicologia, assim, focada, né? Dentro mesmo, direcionada à psicologia, eu trabalhava na área social, mas também fazia um atendimento clínico em consultórios, né? Então, assim, no consultório surge muita demanda de relacionamento, né? Então, aí já começou aí a minha história com relacionamento. Aí depois eu estive trabalhando em outros lugares, né? Também no CRAS, que você trabalha família, Uhum. né? Então aí volto, né? Continua Aí já era mais relacionamento. e aí focado no relacionamento. E quando eu comecei a trabalhar no ramo da moda íntima, entrou-se a questão que a gente também adicionou os produtos sensuais. Aí automaticamente gerou lingerie e produtos sensuais, tudo a ver com relacionamento, né? Então aí foi quando eu comecei a aprofundar mais nesse assunto. E outra coisa também vem de um histórico de vida, né? Meus pais tiveram um relacionamento conflituoso. E relacionamento sempre me chamou muita atenção porque eu queria desvincular dessa história. Não Eu queria repetir, criar, né? não repetir, né? Eu queria criar uma nova história. E com essa de criar uma nova história, a gente começa a ter isso como foco, começa a observar mais a respeito, estudar mais a respeito, né? E aí, estou aqui hoje, né? Nossa loja, inclusive, ela é voltada para o relacionamento, né? A gente foca no autoestima e no relacionamento. Com Então, certeza. porque lá, né, uma coisa leva a outra.
E quando você se relaciona, você tem que estar primeiro relacionando muito bem com você, não é? Para depois se relacionar com o mundo. Você tem que ter primeiro uma história de amor com você, tá bem resolvida, né, Cláudia? Para depois as coisas irem fluindo melhor. Eu percebo isso muito nitidamente no meu relacionamento, porque a partir do momento que eu entrei nessa jornada de autoconhecimento, o meu relacionamento melhorou muito. Porque quando você não tem esse entendimento do outro, né, a gente acaba projetando no outro coisas que a gente tem de expectativa, querendo cobrar uma coisa que a pessoa não é. Isso é muito porque comum. o que acontece? Existe o vazio existencial, né? Uhum. E aí, quando você está no relacionamento, esse vazio existencial, você acha que quem tem que preencher é o outro, né? Aí, quando você quer que o outro preencha, você suga do outro, só quer que o outro faça por você. Né? E você fica o tempo todo puxando, querendo que o outro faça por você, para que o relacionamento dê certo. Só tem que dar certo porque se você fizer isso por mim. Mas a questão não é porque o outro tem que fazer, é porque existe um vazio tão grande que o outro, dentro da sua cabeça, né, dentro do que a gente projeta, o outro ele vai ter que assumir esse papel de preencher aquilo que está te faltando. E aí é onde começam os problemas, porque o outro nunca vai conseguir preencher, porque essa questão de estar suprindo não é do outro, é de você, né? Então, por isso que é necessário, né, que a gente primeiro tenha essa noção de quem sou eu, o que é bom para mim, o que me faz feliz, o que eu e gosto, a partir né? do que eu gosto, né? E a partir daí você projeta isso no outro. E aí eu falo sempre assim, quando a gente tá bem, a gente reluz, né? E aí quando você reluz, você emana energias positivas dentro das pessoas que estão convivendo com você, né? Eu acho que isso não é só no relacionamento amoroso, mas no relacionamento como um todo, vai ficar muito mais fácil, porque há uma troca de energia positiva aí, né? Então, as coisas vão fluir. Tem aquela história, né, que o que te irrita no outro, você precisa corrigir em você, que é uma parte sua que tá te mostrando. Então, isso assim, mesmo. quem tá implicando demais com o outro, tem muita coisa para resolver antes. Mas quero focar no nosso tema de relacionamento blindado, Cláudia. Eu acho que você tem, certeza, né, que você tem essa experiência aí de 20 anos estando em contato com essa questão de relacionamentos, já atendeu em consultório inúmeros tipos de relacionamentos. E eu queria que você abordasse qual que é a principal causa dos conflitos, dos desgastes dos relacionamentos e qual que é a melhor estratégia para você começar a enfrentar esse tipo de problema. Como você começar? Qual que é a estratégia que você sugere? Paula, o que acontece? A primeira coisa que eu acredito que a gente tenha que estar avaliando é o seguinte: conhecer a palavra num todo, relacionamento. Acho que começa por aí, né? O que é relacionar? Né? Eu até fui lá, puxei direitinho no dicionário, né? Porque, capacidade de conviver bem com seus semelhantes. Começa daí, né? E aí, quando a gente fala isso, esse ato ou efeito de relacionar, a gente tem que pensar que para que tenha uma boa convivência, você vai precisar relacionar, mas não relacionar só com o seu desejo. O que eu vejo, né, o que a gente vê muitas das vezes é que as pessoas, ao entrarem num relacionamento, elas não querem perder nada. Né? E quando você faz escolhas, você escolheu relacionar com alguém, você está recebendo ali um contato com uma pessoa que você não conhece, com uma pessoa que tem uma história de vida muito diferente da sua, e que quando duas histórias diferentes se juntam, se cada um começar a querer viver sozinho, viver minhas necessidades, viver a minha individualidade, o que eu vou fazer? Eu não vou relacionar, eu não vou conviver bem. Entendeu? Por quê? Porque eu vou querer só o que é bom para mim e o outro vai querer o que é bom para ele. Então, a primeira coisa quando a gente tem que pensar no relacionamento é o que é bom para os dois. Né? O que é bom para a boa convivência nesse relacionamento. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é identificar o que é bom para os dois. Então, aí, a gente vai falar, né, como tem aí, né,
que é o subtema, que é o diálogo, né? Ele é muito importante. A gente vai falar um pouquinho mais dele à frente, mas começa daí. Quando eu estou convivendo com o outro, às vezes, muitas das vezes, eu vou ter que perder um pouco de algumas coisas minhas para receber do outro, e assim é o outro. É uma troca, né? Relacionar, você tem que trocar. Não é só o meu desejo, é o desejo de nós dois, e juntos, dialogando isso, a gente vai chegar a um comum acordo que é bom para os dois, para ambos. Então, né? E outra coisa também que eu acho muito importante, que eu vejo, que eu ouço muito, ouvia muito dentro da questão clínica, e ouço muito isso, são as crenças. Primeira coisa que a gente carrega para o relacionamento os homens são difíceis, todos os homens são iguais. Outra coisa, todo casamento é difícil, casamento não é bom. Casamento, isso não é bom. Então, assim, você já entra no relacionamento carregando esses estigmas, né? E aquilo ali começa, e qualquer situação que vem acontecendo dentro desse relacionamento vai reforçando aquela sua crença. E aí, quando você vê, você vai agindo, né? Entra a questão que a gente tem ouvido muito, né? Hoje, a questão da congruência, né? Eu começo a fazer de tudo para que ele realmente seja aquilo que eu acredito, que não é bom, que é difícil, que é complexo. E aí, isso vai interferir muito também no relacionamento. Essa questão aí que você falou da criação da realidade, eu trabalho isso no meu processo de coaching, e eu gosto de trabalhar isso porque tem uma fundação científica, tem experimentos que já comprovaram que o observador molda a realidade dele. Foi feito um experimento aí com bombardeamento de elétron, e é comprovado já cientificamente, tem artigo publicado falando que o observador molda a realidade. Então, a partir do momento que você vem com essa crença, homem é difícil, homem não presta, você tem que ser congruente com isso e tratar ele como esse homem que não presta. Por mais que ele se esforce e seja a melhor pessoa do mundo, se você carrega a crença que homem não presta, que homem é ruim, que homem N coisas aí, que vem muitas vezes de algum fato que a gente viu, né, Cláudia, dos nossos pais brigando, ou algum caso de algum tio que fez alguma coisa... que traiu, que fez alguma coisa, você carrega isso aí muito forte, porque essas experiências vão marcando. Eu acho que faz total sentido isso que você falou. E aí a pessoa acaba assim, ela acaba com isso criando resistências, né, Paula, para que seja diferente. E a gente tem que pensar que a gente pode construir uma nova história, né? A gente não pode ficar vivendo naquilo que tá aí no senso comum, né? Nessas ideias de que não dá certo. A gente tem que criar a nossa história, não a partir das histórias dos outros, né? Então, assim, nós somos únicos. E o nosso relacionamento, ele é 100% minha responsabilidade, 100% a responsabilidade do meu parceiro. Então, eu tenho que dar o meu melhor por ele, assim como ele tem que dar o seu melhor dentro desse relacionamento para que dê certo. E não é ficar esperando, que a gente às vezes espera muito do outro, né? Você fala, às vezes eu vejo muitas das vezes as mulheres falam assim, mas ele não me dá carinho. Aí quando você olha, você pergunta assim para ela, e você tem dado carinho? Ele não me dá, para que eu vou dar? Né? Então, o que acontece? Entra o orgulho, a gente, porque a gente acaba... vivendo o nosso ego, o meu desejo é que ele me dê. Aí ele fica lá do outro lado querendo também. Se os dois estão cada um de um lado querendo carinho, nenhum dos dois faz, eles nunca vão dar carinho um pro outro. Né? Então, cada um tem que tomar o primeiro passo, que seja você ou que seja ele. Né? Então, assim, dê o primeiro passo, busque demonstrar carinho. Eu vejo que outra coisa muito importante é o amor, o carinho. As pessoas, elas precisam desvincular dessa coisa de, se eu der carinho, ele vai achar que eu sou mais fraca do que ele. Né? Se eu me entregar muito para esse relacionamento, ele vai fazer o que quer de mim, não é? Só que não. Porque quando eu amo alguém, quando eu faço bem para o outro tende a me retribuir nessa mesma proporção. Isso aí, inclusive, é um gatilho mental da reciprocidade. Para quem conhece aí de marketing digital, usa-se muito isso, essa questão da reciprocidade. Porque, assim, desde a época aí das cavernas, as pessoas... O caçador que trazia comida
o outro se sentia na obrigação de trazer para ele. A gente traz essa memória aí lá de trás, de toda essa história, e faz muito sentido. E tem uma coisa, Cláudia, que eu percebo também. A gente, muitas vezes, faz a pessoa que a gente tá mais próxima de escudo, porque a gente tem vários problemas que a gente não resolve no trabalho, com a nossa família, e a pessoa vira um escudo, um para-raio do nosso estresse. Isso é uma covardia muito grande, porque você traz para essa pessoa que tá ali com você todo dia, que tá bem, bom ou mal, é a pessoa que tá vivendo com você ali, e a gente acaba descontando muitas vezes. Isso provavelmente nos casos que você percebia, você trabalhava, acontecia um pouco, né? Sempre acontece, né? A tendência das pessoas, elas... primeiro, ela identifica quem é o mais fraco, né? A tendência é identificar quem é o mais fraco. Quando você tem um problema, a tendência é você jogar todo aquele seu problema naquele que você julga ser mais fraco que você, né? E aí você vai e deposita nele. Ou aquelas pessoas que estão mais próximas e estão convivendo com você. Então, a tendência é essa. Então, primeiro ele identifica se é o mais fraco ou se está todo mundo ali no mesmo patamar. Ele vai identificar quem? A família, as pessoas que estão ali convivendo mais próximo, e ele vai acabar depositando suas tristezas, suas angústias, né? Então, é uma forma que ele tem. Mas muitas das vezes o que a gente tem que fazer não é depositar, e sim buscar naquelas pessoas um suporte para você superar as suas dificuldades. Né? A gente tem que usar, assim, as pessoas como amuleto, não para que a gente seja melhor, mas que eles nos acrescente, para que eles contribuam na vida da gente, né? Então, às vezes, a gente tem que, ao desfazer os nossos conflitos, não é criar conflito com o outro, e sim gerar no outro a empatia dele querer te fazer um bem para que você consiga superar suas dificuldades. Eu vejo que vai por esse lado, né? Não descontar. Então, a gente tem que começar a desfazer dessas nossas dificuldades, não maltratando ou levando o mal para o outro, e sim buscando no outro algo para nos ajudar a ficar melhor. Com certeza. E tem uma coisa do Nobre Óctuplo Caminho, que eu adoro, porque assim é o ensinamento que Buda deixou pra gente aí, da tradição budista. Ele fala muito a questão de ter retas palavras, que seriam você usar palavras assim, positivas do ponto de vista de não se exceder, porque tem dia que a gente chega estressado, a gente já começa a proferir algumas palavras mais pesadas, isso aí vai levando a conversa para um outro nível. Você já muda a vibração ali da conversa e já inicia um conflito. E é justamente sobre isso a próxima pergunta que eu quero que você fale um pouco pra gente, porque assim, nessa experiência sua, com certeza, além dos relacionamentos, você identificou alguns relacionamentos abusivos, né? Nesse trabalho que você realizou. Eu queria que você me falasse qual que é o termômetro para me identificar se isso aí está sendo um conflito ou se já se tornou um abuso dentro da relação, assim, do ponto de vista que ultrapassou os limites aí do relacionamento. Eu queria que você fizesse essa diferenciação do conflito e do abuso psicológico, porque isso também acontece, tanto dos homens quanto das mulheres, esse abuso psicológico. O que acontece? O conflito, como que você identifica se é um conflito ou se é um abuso? Né? Primeira coisa. O conflito, ele vai acontecer esporadicamente. Vai ter um episódio conflituoso, né? Pode ser que tenha ali, jogou todas as panelas para o ar, né? Vamos imaginar uma cena dessa. Esse foi uma situação. Aí você fala assim, nossa, eu tenho um abusador em casa. Mas aí, o que acontece? Aquele dia teve um estresse, alguma coisa passou do normal e teve uma situação, conflito. Essa situação, ela foi resolvida, aquela pessoa, ela não desenvolveu mais esse tipo de ação. Então, aí a gente vê que foi um conflito. Agora, o que é um abuso? O abuso é quando essa mesma situação, hoje jogou a panela, amanhã joga o copo, depois quebra a televisão, depois, mas às vezes ela também não joga nada, mas ela começa a te agredir verbalmente, psicologicamente. E isso vai gerando um processo
né? É uma coisa repetitiva, vai todos os dias tendo a mesma ação. E se todos os dias tem aquela ação, não necessariamente todos os dias, mas começa a ser uma coisa contínua, entendeu? Isso já começa a ser um abuso. Eu até enumerei aqui algumas situações, porque nós temos, tem pessoas, mulheres, né, que estão num relacionamento abusivo e acham que para estar neste relacionamento abusivo, ela precisa ser agredida fisicamente. Mas não sempre isso vai acontecer, né? O eu acho que é o último ponto, né, Cláudia? Porque eu acho que o abuso psicológico, ele é muito cruel, porque a gente, mulher principalmente, se você não tomar cuidado, a gente, até nas relações de trabalho, você começa a sofrer algum tipo de assédio, assim, moral. Isso. Eu dei o exemplo lá das panelas, essa coisa toda, só para a gente ter uma noção de uma situação conflituosa, de um problema. Sim, entendi. Para a gente identificar o conflito e depois a gente identificar o abuso, né? Só para fazer um parâmetro para o entendimento. Agora, aí a gente vai ter, nem sempre, ele começa com o físico, né? Ele começa, na maioria dos casos, psicológico, né? E aí, como a gente identifica isso? A pessoa começa a por exemplo, te colocar para baixo. Ah, mas você tá muito feia. Aí depois fala assim, ah, mas você tá muito gorda, né? Aí você já começa identificando ali. Sempre tá falando isso, que você tá assim. Recorrente, tá né? É recorrente, sempre tá falando disso. Aí, ele também, inclusive eu quero até dar uns exemplos. Eu vou falar através de exemplos. Ótimo, adoro exemplos. Até mais fácil, dentro de um contexto histórico aí, né? De uma pessoa que ela, por exemplo, ela estava em casa, recebia a família, os amigos, aí o marido virava e falava assim, ô mulher, deixa de ser boba, para com isso, mas é burra demais essa mulher, não presta atenção nas coisas que a gente fala, não, já falei com ela para fazer isso. Ele não só agride, fala e xinga dentro de casa, entre a família, quanto também quando está com as pessoas, né? Os amigos, ele sempre está buscando colocá-la para baixo, sempre buscando denigri-la, não só em casa, mas também entre pessoas conhecidas ou não, né? Ele sempre faz isso. Ele também começa às vezes, identificar assim, fala mal, coloca defeitos. Outra coisa o que você está fazendo aí? Com quem que você estava conversando? Ou então, gente, uma coisa muito importante também é que muitas das vezes isso não acontece de uma forma agressiva. E sim, ela vem fantasiada de amorosa. Ah, eu não queria que você saísse com essa roupa. Ah, eu não gosto daquela sua amiga. Sabe, aquela sua amiga, eu não acho bom você andar com ela. Ela não te dá bons exemplos, não é uma pessoa legal. Aí ele começa o quê? Te tirar do contato e do convívio com outras pessoas. Né? Então ele começa camuflando isso, né? Ele vai fazendo isso de uma forma muito sutil. Começa assim, por quê? Porque ele começa a achar que você é só dele, né? Ele cria toda uma situação de você, meu cuidado com você. Mas aí ela vai dando a liberdade e fala assim, ele me ama, ele quer me ver 24 horas. Ele não fica sem mim. E aí começa aí. Aí depois que ele conseguiu mantê-la nessa redoma só para ele começa já a colocar os defeitos, começa a desfazer dela socialmente, em casa. E aí pode chegar também, né? Monitoramento, uma coisa muito eu ia te perguntar justamente muito disso, do celular, porque assim, eu vejo que tem pessoas que ficam psicopatas do celular, que é controlar o telefone. Isso é uma forma de abuso também? Também. Entendeu? Por quê? Porque ele acha o seguinte, com quem você está conversando, tem muitos casos, inclusive, de mulheres que
Aí mulher abusadora social, também, né, Cláudia? Não, só com homem, certeza. Não é só homem, não, né? Tô falando aqui porque a gente fala, nós estamos aqui falando para o público feminino, mas assim, eu falo né? para as mulheres também se As mulheres identificarem esse padrão, que é necessário olhar. Com certeza. As mulheres também desenvolvem esse padrão também, não é só os homens, né? Bem lembrado. E aí começa a achar que ela tá ruim, você ficar mexendo com isso, fica o tempo todo isso nessa rede social. Aí quando ela vê, ela não tem mais o WhatsApp, ela não tem mais Facebook, ela não tem mais Instagram. Por quê? Porque mas sempre, gente, lembrando, às vezes isso está camuflado como uma forma de demonstrar amor e carinho, cuidado, atenção, eu quero você porque eu te amo. Então ele começa dessa forma, né? E depois isso vai tomando proporções onde ele se sente, o indivíduo, pode ser homem ou mulher, dono dessa relação, né? E aí isso pode verberar aí para agressões físicas, porque quando a pessoa começa a dizer não a algumas situações, isso começa a gerar os conflitos, né? O estresse, né? Porque ele começa a achar que ele está perdendo o controle na relação, né? Então, quando identifica que está perdendo o controle, a tendência é surgir as agressões, né? Conheço também, né, casos, situações aí que passaram por mim, de mulheres, por exemplo, que deixaram de estudar, né? Porque ele começa a achar, não, você tem que ficar em casa, quem vai cuidar dos nossos filhos? Quem vai fazer o melhor por nós? Você precisa estar em casa. É o famoso, né, Cláudia? Ô, minha linda, mas quem que vai ficar? Quem que vai ficar? Aí ela começa a abdicar de tudo que diz respeito a ela. E ela começa a perder também autonomia. O processo hierárquico familiar ele manda, eu obedeço, e assim, sempre essa pessoa que está como o abusador, ele sempre se mostra como detentor de todos os poderes. E ele começa a colocar regras dentro de casa. Você não pode fazer isso, você não pode usar roupa assim, você não pode usar o cabelo assim, não corta, não faz isso, não conversa com fulano, não conversa com ciclano. E começa aí comandar, né? E aí, quando começa a enxergar, a mulher começa, ou quem está nessa relação aí se sentindo agredido, ele começa, né, a achar que está perdendo espaço, e aí é hora dele começar a ir com a força física. E eu percebo que, às vezes, se você não resolve isso daí, dá para você conviver com essas situações? Claro que dá. Só que assim, vai chegar um momento que você não aguenta mais, você começa a somatizar, você começa a ficar doente. A gente teve uma live falando sobre doenças emocionais, que aí começa toda essa manifestação. É assim, consigo conviver por um tempo? Consigo, mas assim, saiba que se você não resolve isso, tem consequências. O nosso corpo responde de alguma maneira, não é só engolir sapo o tempo todo, né, Cláudia? Esse ponto de buscar esse equilíbrio para então blindar o relacionamento, senão não tem blindagem nenhuma. Porque senão, né, vai somatizar mesmo, e aí vão surgindo várias doenças, né? A depressão, ela é um dos sintomas, assim, muito graves, né? Que ela acomete as mulheres né, o indivíduo que está numa relação abusiva, né? E aí também, né, começa, como você colocou aí, né, dentro das somatizações, sente dores em alguns lugares que não consegue identificar por que ela está sentindo essa dor, né? E quando aí você vai ver ao fundo, é tudo em função do relacionamento. Eu vi, por exemplo, mulheres que tiveram a face, tiveram isquemia facial em função do relacionamento, do estresse. E aí, quando tá avaliando tudo, é a dificuldade de verbalizar, ela não tinha voz. Então, a boca entortou para ser uma forma por ela não dar conta de verbalizar, né? Aí ela ficou toda isquêmica mesmo, e, né, até ela dar conta de que o que estava provocando isso era o relacionamento. E a tendência é não falar, né? As mulheres, né? Principalmente as mulheres, né? É não falar, achar que eu vou conseguir contornar isso sozinha, né? Isso vai passar, porque a tendência também qual que é a quando postura, existe o abuso, Cláudia, que vocês psicólogos aí sugerem para
esse tipo de situação. Se você identifica, mas assim, você não quer acabar com o seu casamento, você quer resolver, o que você pode tentar fazer? Aí você tem que procurar a ajuda de um profissional, né? Você hoje pode estar procurando um coach, né? Se você for especialista em relacionamento. Não sou, mas né? Tem coach de relacionamento. Tem coach de relacionamento e, claro, né? Situações quando elas estão muito conflituosas, a melhor saída é uma terapia de casal. A cognitiva comportamental, inclusive, ela ajuda em muito, porque ela trabalha muito a questão prática desse relacionamento, né? Então, ela vai ajudar muito. Aí, tem mulheres que vão ter a dificuldade de procurar uma ajuda assim. Hoje, nós temos vários serviços aí, né? 0800, eu era para ter anotado aqui certinho, que eu acabei me esquecendo aqui, com tanta coisa, para passar um número aqui para vocês. Mas tem eu achei muito interessante uma campanha. Se alguém precisar, manda um direct também, né, para você que você passa. Isso, é só mandar um direct. E, inclusive, agora tá tendo, Paula, que tá assim, muito acessível, achei super bacana, eu acredito que muitas mulheres que estão aqui já estão sabendo, né, que lá no Magazine Luiza, você entra no site da Magalu, lá tem um espaço, se você está sofrendo qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de situação aí conflituosa em relação, você entra, você tem um lugar lá que você clica e eles vão estar dando toda a assistência a esta mulher. Entendeu? Muito interessante, porque, assim, às vezes ela vai ter dificuldade, que ela tem, né? Mas se ela pode entrar num site para comprar uma calça, comprar alguma coisa, ela pode estar ali entrando, mas com outro objetivo, né? Que é fazer uma denúncia, que é buscar ajuda. Isso aí seria para quem não quer buscar uma reconciliação, né? No caso. Para quem não quer buscar as consequências. Para quem quer buscar, o ideal é a terapia. É a terapia, é procurar ajuda aí questão de terapia mesmo, né? Com certeza. Porque sozinho é sempre é muito mais complicado. Porque primeiro que ela está com autoestima baixíssima, né? Como que ela vai conseguir, né? Em função dessa autoestima baixa, tá conseguindo procurar essa ajuda de um profissional. Às vezes, ela pode procurar em serviços como esse, né? Também orientação de terapias online também, né? Que não seja só uma terapia física, né? Com autoestima eu trabalho e muito. Pois é. Então, porque aí, quando a gente estava falando da questão da autoconfiança, de se conhecer, né? Quando você dá conta disso, você trabalhar a autoestima, porque nem sempre, né? A gente tem um outro problema que é, se o homem, ele é um abusador, ele não, na maioria das vezes, ele não vai, nesse primeiro momento, buscar estar junto com a mulher numa terapia, né? Então, primeiro ela vai ter que saber lidar com esse relacionamento conflituoso de uma forma que ela consiga atraí-lo para essa situação e mostrar para ele que existe um conflito que eles precisam para que o relacionamento continue de uma ajuda, né? Então, mas para isso ela tem que estar fortalecida, né? E, Cláudia, ainda nessa questão que a gente está conversando, e se for um relacionamento só assim, sem abuso, mas assim, com muita discussão? Aí é a questão de tentar alinhar expectativas, que é até a próxima pergunta que eu quero fazer para você, que tem aquela velha frase, né? Quando um não quer, dois não brigam. E eu queria que você me falasse um pouco até quando que isso aí é verdade, quanto que assim que a gente pode interferir numa briga de um relacionamento, e a questão de como alinhar expectativas, porque assim, eu penso que o casal necessita de ter objetivos convergentes, porque se o seu objetivo não faz isso aqui, se faz isso aqui, não dá certo. Se um quer comprar a casa própria e o outro quer viajar o mundo, é complicado. Tem que haver um equilíbrio ali das duas partes. É o que eu coloquei no início, né? Relacionar. Quando você relaciona, se você tem que estar pensando que você vai comungar de situações que vão ser
o casal, que você não vai estar fazendo sozinho, né? Você não está vivendo mais você e só você. Você vai estar convivendo com alguém e você vai ter que abdicar, fazer escolhas de algumas coisas. E quando a gente faz escolhas, a gente renuncia a outras, não é mesmo? Sim. Não tem como. Então, às vezes, vai ser necessário você abdicar de algumas coisas que você acha que, entre aspas, seria importante para você, mas que pode ser importante para o casal. Colocar uma pedra no passado também, né? Porque eu percebo que, às vezes, ficam, assim, tirando defunto da cova para falar assim, você fez isso no passado. Isso aí não contribui em nada. Na verdade, só atrasa total o relacionamento. O que acontece? Nós, mulheres... Nós temos a tendência a guardar os conflitos para um dia jogar na cara, despejar todos os conflitos, né? E o que a gente precisa é resolver cada um deles, porque senão eles vão tomando uma proporção muito maior do que realmente eles são, né? Então, essa é a tendência. E a mulher, ela tem assim... É tão interessante, né, que a mulher, ela tem um hemisfério da fala dos dois lados, né? Ela fica ali, os dois lados conectados e falando. O homem não, é um lado só. Por isso que, assim, estudos comprovam que o homem foi projetado para falar 7.000 palavras por dia. Então, assim, ele é bem mais objetivo reservado que nós mulheres. E o homem não. O homem, quando ele tem algo para resolver, ele vai lá e fala, não, eu quero resolver isso, isso, isso. Pronto. E a mulher não. Ela não resolve uma coisa, ela não resolve uma, ela vai juntando outra, ela vai juntando outra, ela vai juntando outra, e vai juntando aquele tanto de coisa. Aí, num dia X, que ela já tá com isso por aqui, aí aconteceu uma coisa que nem foi tão grave assim, ela vai lá e despeja tudo. Né? E aí principalmente se ela tiver o sabotador esquivo, porque o esquivo, ele é assim, é tipo uma machucadinha que você tem, um cortinho. Se você tivesse limpado ali, resolvido aquela situação inicialmente, não teria dado problema nenhum, mas você coloca um band-aid em cima, não resolve aquilo e aquilo vai infeccionando. Vai ficando ali, infeccionando e os problemas vão aumentando nessa proporção. Só aumentando. Só aumentando. Então, a gente tem que, todo conflito que aparecer, buscar solucioná-lo, né? Não é esperar para amanhã, vamos estar resolvendo. Agora, uma coisa importante, eu vi um estudo muito interessante, que é o seguinte, eles pegaram alguns casais, né, para fazer uma experiência, e colocou esses casais em lugares diferentes e falou para eles assim, olha, eu vou colocar uma pergunta aqui para vocês, e vocês vão conversar sobre esse assunto. Só que nós precisamos, como é uma pesquisa, nós precisamos gravar toda essa conversa de vocês. Tudo bem? Não, tudo bem. Aí separou os casais e colocou cada um em lugares diferentes e eles começaram a conversar. Aí começou a aparecer um conflito. Aí o conflito apareceu. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá, interromperam e falaram assim para um casal. Deixa eu falar para vocês, nós tivemos um problema técnico e nós tivemos que parar com essa gravação. Então, vocês vão parar com essa conversa onde vocês estão, não vão falar mais nada e depois, assim que retornar, porque a gente precisa gravar todo esse diálogo de vocês, assim que a gente retornar, eu volto a gravar. Aí o outro casal, eles deixaram os outros ali conversando e aí surgiu o conflito. Puf, 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 aí foi lá em cima o conflito. Moral da história. Não, aí depois eles voltaram e falaram, agora, para aqueles que tinham falado do problema técnico, agora vocês vão continuar onde vocês pararam. O que aconteceu com aquele casal? Ele conseguiu resolver o problema. O outro, que continuou com o diálogo, que chegou muito mais, eles não conseguiram resolver o problema. Qual a moral da história nisso? Às vezes, nós temos sim que resolver nosso conflito, mas quando ele começar a chegar num patamar muito elevado, que você vê que você não consegue chegar em uma situação, o mais interessante é parar onde estão. Falar, olha, nesse momento é melhor a gente dar um tempo, nós não estamos chegando a acordo nenhum.
há um acordo. Então, nós vamos fazer o seguinte, depois a gente continua esse assunto, depois que passar. Mas, pelo menos, você já começou falando. E o que vai acontecer? Você vai descer, aquilo ali vai... Aquela poeira, digamos assim, ela vai abaixar, você vai tranquilizar e você vai começar a entender o que eu falei, por que eu falei, como eu falei. E aí vocês voltam a conversar e vocês vão ver que ele já não tem mais o mesmo problema. Às vezes a situação nem lá é tão mal assim. Então, o ideal é você não estar gerando um diálogo quando você está muito com raiva. Entendeu? Então, assim, começa, você fala, você vê que não chegou a lugar nenhum, não é continuar remoendo, porque nós mulheres fazemos isso, tendemos a fazer isso, né? Continuar falando aquilo, repetindo 1000 vezes. Bater na mesma tecla. E o homem que é racional ali, ponto, ele fica assim, gente, eu já falei disso, já resolvi isso, essa mulher tá falando isso o tempo todo. Então, o ideal é quando você vê que você já não tá perto, já não consegue o controle, não é virar as costas e ir embora, mas sim dar um tempo e depois vocês continuarem esse diálogo. Eu até falei sobre isso, alguma coisa parecida um pouco esses dias, Cláudia, que foi o princípio da não ação, porque às vezes o problema ele se resolve muito mais fácil se você espera um minutinho. Se você está estressada demais no pico do estresse, não se resolve nada, porque você bloqueia, não se resolve. Então, muito bacana isso que você falou, de esperar um pouquinho, respirar, ver se é isso mesmo. Não querer virar ringue, né, de luta. Não virar o ringue. Então, assim, né, quando entra a questão aí, né, quando dois não querem, um não briga, entra a necessidade do diálogo mesmo, né? E quando a gente não quer alguma coisa, a gente tem que falar, né? Não é porque é meu marido que eu tenho que fazer só o que ele quer. Não, eu também tenho meus desejos, eu também tenho a minha individualidade, que eu vejo que é uma coisa importantíssima no relacionamento, respeitar a individualidade. Aí você fala assim, mas você não falou que é os dois e que tem que viver, que você tem que abdicar? Sim. Uma coisa é o que é bom para o casal, outra coisa são as minhas vontades. Né? Às vezes, tem coisas que são minhas, são particularidades minhas e que eu tenho o direito de viver e conviver com isso sozinha e não necessariamente dividir com meu parceiro. Né? E tudo bem, da mesma forma ele, aquela questão, né? Eu vou jogar bola com os meus amigos. Por que não? O que tem de mal nisso, né? Aí vem a questão da confiança e você entender que ele tem as particularidades e as necessidades de convivência social, né? Porque você casou porque acabou-se os relacionamentos, né? Você tem que viver só entre vocês, né? Então, tudo isso ele precisa ser acordado também, né? Para que um entenda o outro. Né? Porque nós temos também nossas particularidades, nossas necessidades pessoais. Isso é muito importante, esse respeito do espaço do outro. Eu não vejo que é só para relacionamento de casal, não é relacionamento de vida. Tudo. Porque tem pessoas que têm uma necessidade de ficar sozinha um pouco, de refletir, não gosta de você ficar em cima o tempo todo, porque isso aí para a pessoa é o fim, ela tem que ter o espaço dela. Isso aí entra muito em pessoas que têm o valor de individualidade. A pessoa necessita de ter um tempinho para ela. Se ela não tem, ela não tá bem também. E a gente precisa de respeitar, né, esse espaço da outra pessoa. Saber que ela não é igual a gente. Nem é obrigada a ser igual. E outra coisa também importante, quando a gente fala dessa individualidade, é até nas coisas pessoais mesmo, né? Por que você tem que estar escrafunchando o celular do seu marido? Por que ele tem que escrafunchar o seu? E cadê a sua particularidade? Cadê você nessa história? Entendeu? O meu celular é meu, não é do meu marido. Minha bolsa é minha, não é do meu marido. Então, as minhas coisas são minhas coisas. Entendeu? Eu acho que a confiança, ela tem que estar permeando o relacionamento. O casal, a partir do momento que você identifica que aquela pessoa é a pessoa que você quer conviver, que você quer compartilhar a sua vida e criar uma família com ela, você tem que criar, né, estruturas aí para que esse relacionamento tenha confiança. E quando você estabelece confiança com o outro, não há por que necessidade de eu ter que ficar ali, vendo o que está acontecendo. Meu marido, ele coloca a carteira dele lá. Se ele fala assim, amor, eu estou precisando de um dinheiro, eu não vou lá e abro. Eu pego a carteira, eu trago para ele, entrego. Ele pega o dinheiro, eu guardo lá.
Da mesma forma é ele. Ele pega a minha bolsa, amor, meu celular, pega pra mim, ele vai lá, pega a minha bolsa, traz aqui, eu pego meu celular. Por quê? Porque minha bolsa é minha, o celular, a bolsa da carteira dele é dele. E nós temos as nossas individualidades. Então, não é porque a gente é casal que a gente tem que perder isso. Isso aí dá muita briga, porque assim, não que eu queria esconder nada no meu computador, só que o Ju, ele tem um valor de organização muito diferente do meu. Ele gosta de ter as coisas tudo organizado, de formatar o computador sempre. E eu sou a pessoa que tem 50 abas abertas no computador e, tipo assim, eu não gosto nem de desligar o meu computador porque eu já deixo as abas que eu tô usando abertas e no outro dia já emendo que eu tava trabalhando. E eu funciono assim. E eu já briguei com ele várias vezes por causa disso, porque ele queria deixar o meu computador do jeito dele. Eu falei pra ele, não, o meu espaço é o meu computador. Eu gosto assim. Se você gosta de ser organizado, organiza o seu. E a questão do celular, nossa senhora, é muito assim, é muita privacidade. E não adianta você achar que é a pessoa. Se você muda de relacionamento, você vai continuar tendo essa insegurança. Não vai adiantar, porque assim, você tem que resolver esse problema seu, porque esse é problema de autoestima. É um problema, de autoestima, da pessoa, certeza. Né? É a necessidade aí de estar manipulando as informações, de achar que o outro, né? Porque a insegurança, é o que a gente falou no início, né? Você incomoda no outro aquilo que tem a ver com você, né? Então, a partir do momento que eu começo a observar, é aquilo que eu tenho dificuldade de lidar, né? Então, a gente tem que ter, cada um tem que ter sua particularidade. Essa questão é essencial. Essa questão aí das crenças também, se você vem com crença de desamor mesmo, você se sabota. E tem outra questão que eu puxo do coaching também, que é o sabotador controlador, a pessoa querer controlar tudo da vida do outro. Aí nunca que o seu relacionamento vai dar certo. Pode procurar de Teófilo Otoni até o Acre que você não acha essa pessoa, porque a gente é um só. Quando a gente tá bem com a gente mesmo, a gente consegue estar bem com o casal. Né? É isso. O que é que eu vejo, né? Eu vou falar como pessoa, né? Não como profissional. Assim, eu vejo o seguinte: quando eu identifico, vou voltar aqui. Quando há uns anos atrás, eu fiz escolha de casar, eu tinha uma visão de como eu queria um relacionamento. Né? Eu quero um relacionamento assim, assim. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei que eu digo assim, né? Eu fiz o possível para que o relacionamento que eu queria fosse o que eu faço pro meu marido. Então, às vezes, a gente tem que fazer isso, né? Fazer com que eu faça com ele aquilo que eu gosto que faça comigo. E aí vem a troca, né? Então, assim... quando a gente escolhe alguém, você tem que começar a ver ali, assim, o que essa pessoa tem daquilo que eu acredito que é bom para um relacionamento, né? Porque, assim, às vezes você tá vendo ali tá num relacionamento, você vê tanto conflito no namoro, e você fica ali assim, não, mas ele vai mudar. E ele não é nada daquilo que você queria, mas você tá batendo na tecla de que é aquele que você quer. Entendeu? Mas isso tende a fazer o quê? Não dá certo. Porque ele não vai nunca ser do jeito, né? Porque você já tinha identificado, mas você vai ali, aí depois vem aquela questão. Aí você começa a acreditar que não vale a pena, que não é legal, que todo marido é ruim, que homem é errado. Mas não é isso, é porque você começa a abdicar daquilo que é bom. Né? Você começa a deixar de olhar, eu quero um relacionamento assim, não, como que é que o outro... O casamento não muda nada não, né? Na verdade, potencializa, né, Cláudia? Verdade, eu acabei me perdendo aqui no raciocínio. Os defeitos. Eu fui olhar aqui embaixo tem que resolver no namoro mesmo, porque assim... Quando vai morar debaixo do mesmo teto, se não tiver resolvido, não resolve, não. Aí eu já não consigo pensar dessa forma que não se resolva, né? Não, eu falo assim, não, casar não resolve, isso que eu tô querendo falar. Não vai resolver. Tende a piorar. Sim. Se o relacionamento no namoro já é conflituoso, no casamento tende a piorar.
Por quê? Porque aí, no casamento, uma das partes vai acreditar que é dono do outro. E se ele já fazia aquilo, ele vai potencializar. Porque antes você estava o quê? Quando você está namorando, você está o quê? Você está fazendo de tudo para agradar o outro. Para que ele faça parte da sua vida. Aí, o dia que ele faz parte, o que você vai fazer? Você não precisa fazer mais nada, ué. Entendeu? Você vai manter seus padrões ou piorar. Então, não adianta. Então, aí a gente tem que começar a identificar como está meu namoro. É do jeito que eu quero e sonho idealizo para minha vida? Então vai em frente. Não tenha medo de dizer não. Essa questão que uma das coisas, né, do relacionamento abusivo é justamente isso. O homem começa a falar para a mulher assim, você não vai achar outro igual eu. Só eu que te aguento. Você é uma mulher difícil demais. Quem vai te querer? Você tá gorda, você tá feia, você tá isso. E a pessoa começa a achar, não, é só ele mesmo que eu vou ter que aceitar. Minha vida, eu nasci para sofrer. Eu nasci para... A minha mãe não teve um bom relacionamento, a minha tia não teve um bom relacionamento, eu também não vou ter. E aí ela deixa, né? E só que não, a sua história, a sua vida, quem constrói é você. As escolhas, quem faz é você. Ninguém faz por você. Se você quer escolher viver uma vida diferente, desfaça da vida que não está boa. Não é querer manter isso e levar isso para sua vida, não. A gente tem que desfazer das coisas que não são boas. Você pode ter certeza, quando você desfaz o que não é bom para você, você vai encontrar algo muito melhor lá na frente. Com certeza. Então, acho que a gente tem que, primeiro, fazer escolhas do que é bom pra gente. Ser feliz, porque quando eu estou feliz, né, voltando, eu faço o outro feliz também. Com certeza. E eu queria que você falasse, Cláudia, um pouco a questão de perfil de relacionamento saudável, de perfil de casais. Quais que são os principais comportamentos de pessoas que têm esse relacionamento saudável aí? Falasse um pouco sobre essas questões. Um relacionamento saudável é aquele que existe diálogo, é aquele que, além do diálogo, ele tem a individualidade, cada um respeita a individualidade alheia. Né? O relacionamento saudável é onde você tem momentos a dois de uma forma carinhosa. Né? O casal, as pessoas, elas precisam dar carinho. Senão vira só pai e esperar mãe, né? receber carinho. E também pai, às vezes mãe. a gente fica esperando receber o carinho, né? Sim. Você fica no relacionamento o tempo todo esperando que o outro faça. Não espere o outro fazer. Faça você. Entendeu? Faça a sua parte. Ame com todo o seu amor e você vai ter o resultado disso. Você vai receber esse amor. Então, a gente tem que entregar o amor. Não vai. E se não der certo? Se não der certo, você foi feliz o tempo que pôde ser feliz com aquele relacionamento. Né? E aí, um próximo, você vai fazer novamente até você encontrar aquela pessoa que vale a pena você falar assim, com esse que eu quero viver. Você sai de consciência limpa, né? Minha parte eu fiz. Sua parte você fez. E aí, a questão é até também pensar assim, não só a parte, eu fiz minha parte, mas eu fui feliz naquele período. Porque assim, quando o relacionamento termina, ele não foi só ruim. Se eu relacionei 10 anos, será que nesses 10 anos meu relacionamento foi ruim? Não, eu tive momentos bons. E o que a gente tem que levar para a vida é isso, os momentos bons. Outra coisa importante dentro do relacionamento, que a gente fica o tempo todo só enxergando os defeitos. Né? Aí você começa só a bater na tecla dos defeitos. Comece a enxergar as coisas boas que o seu parceiro tem. Ele tem alguma coisa de bom. Fortaleça o que é bom. Por isso que você começou a namorar, né? Ou casou. Isso mesmo. Pense todos os dias que você está namorando. Como que era lá quando você estava namorando? Como que você fazia? Abraçava, beijava, dava carinho e tal. Por que tem que acabar quando se casa? Ele tem que reforçar no casamento. Eu falo que eu sou muito pegajosa com meu marido, a gente vive... E olha, gente, eu convivo com meu marido 24 horas por dia.
Que benção. Sabe o que é isso? 24 horas por dia. Que benção. A gente não desgruda e a gente convive muito bem, porque a gente compartilha amor, carinho, né? Eu até brinquei com ele assim, amor, eu sonho em falar de relacionamento, será que eu posso falar de relacionamento? Será que eu tenho, entre aspas, autoridade para falar de relacionamento? Ele pegou e falou assim, com certeza. Então, então eu vou tranquila, né? Inclusive assim, né? Você falou muito assim, a psicóloga. Hoje, a psicologia, ela faz parte da minha vida. Hoje eu vejo assim que nesse período que eu parei aí, né? Parei entre aspas, não trabalhando diretamente, muita coisa aconteceu, muitas informações elas chegaram. Mas eu vim muito assim, com muito para falar desse relacionamento que eu vivencio também. Entendeu, sim, Paula? Porque eu vejo que não tem como eu falar de uma coisa que eu não vivo e não vivencio. Né? Eu jamais viria aqui para falar de relacionamento se eu não tivesse um relacionamento como eu tenho hoje, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de dedicação um com o outro. Eu acho que né, é muito mais fácil falar de amor e falar de relacionamento se eu vivo isso. Né? Eu acho que a gente tem que ser muito verdadeiro nas coisas. Então, eu vim muito assim, para falar com mulheres, mas para falar de relacionamento, porque eu vivo um relacionamento que eu falo muito bem. Se amanhã acabar, eu vou ter certeza que hoje, até hoje, eu fui muito feliz, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente tem que pensar no que você vive hoje. Se não tá bom, o que você pode fazer hoje para que ele fique melhor? Porque a gente tem que sempre lembrar, meu relacionamento é 100% meu. É minha responsabilidade nesse relacionamento. E aí, faça a sua parte. Faça a sua parte. Se você continuar fazendo sua parte de uma forma a construir um diferencial nesse relacionamento, e mesmo assim não tá bacana, reveja. Veja até que ponto o que vocês podem fazer juntos, procurar uma ajuda, alguma coisa para que ele mude. Entendeu? Mas a gente tem que estar sempre colocando em mente que relacionamento, ele é 100% de cada uma de nós, tá? Não espere pelo outro, não espere o outro te beijar para que você beije. Cláudia. E você vai ver que o outro vai começar a te beijar. Temos só mais 2 minutos para a live fechar. Então tá joia. Eu tô querendo que você fala rapidamente sua indicação de livro aí pra gente. E se teve algum hábito que foi fundamental aí nessa jornada sua. A Lu mandou um parabéns pelas reflexões. Obrigada, Lu. Você tá sempre me dando força também e contribuindo com isso. Você é uma pessoa muito querida. Mas vamos lá. 1 minuto e meio. Eu vou falar de um livro aqui que eu falei assim, gente, é um livro que pra mim foi muito diferencial, que foi O Corpo Fala. Gente, é um livro que eu falo assim, ele é muito lúdico, é de fácil entendimento, para aquele assim que você começa a entender o outro através de algumas reações e ações. Eu acho que foi uma coisa muito assim, né? E que se eu for falar aqui dos outros livros, são muito teóricos e aí não tem a ver. Mas é um que eu vejo assim, que eu achei muito interessante, que me abriu a mente a enxergar algumas coisas naquele tempo que eu não estava ainda na psicologia. Eu acho que é bom a gente falar disso, né? Com certeza. Porque senão a gente vai falar de outros aqui que não vai interessar a leitura, mas esse é uma fácil leitura. O corpo que você fala. Então fica fala. registrado. Temos aí mais alguns segundos. Eu até emprestei esses dias, o meu não tá aqui, eu emprestei o meu esses dias para uma mulher, uma amiga. Gente, vou te pedir uma mensagem final, tá faltando 30 segundos. Agradecer aí a Marlúcia, Seminha, Rafaela. Quero agradecer todo mundo que estava aqui. Muito obrigada. E uma mensagem final, 30 segundos. Se viram nos 30. Gente, 30 segundos. Não deixem de ser felizes. Amem, sem medo. Se não der certo, renove, faça outra vez, mas não deixe de fazer. A repetição é essencial. Ame todos os dias, faça o melhor todos os dias. Com certeza os resultados você terá de um relacionamento muito prazeroso e feliz. Show de bola. Gente, obrigada. 5 segundos para fechar. Agradeço todo mundo que ficou até aqui. Vai cair agora. Muito obrigada.